Olá, daremos início agora ao nosso artigo proposto pelo docente Cláudio. A minha equipe é composta por Bruno Ferreira, Kaique Araújo, Fredson Coutinho, Nájila Viana e Ana Novaes. O nosso artigo tem como tema a ausência da mediação nas relações contratuais e as suas consequências. É muito importante que as partes solucionem o seu conflito de maneira pacífica, sem ter que recorrer previamente ao judiciário para que o judiciário resolva sua demanda processual. A mediação irá auxiliar e ajudar que as partes decidam por um método solucionador mais pacífico. Ao celebrar contratos, as partes buscam ter os seus direitos atendidos. A mediação ela vai auxiliar para que isso aconteça. Para ocorrer a mediação, é necessário que as partes tenham interesse e também que seja informada as partes sobre essa forma de solucionar o conflito. As audiências de mediação se mostram bastante eficazes no que permeia o sistema jurídico, devido ao volume de reivindicações de acesso à justiça ser muito alto. A sobrecarga dos tribunais e as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar particularmente benéfica para as partes as soluções rápidas e imediatas. As relações contratuais, por se fundarem precisamente com base em princípios norteadores do sistema jurídico, entre elas a autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, a obrigatoriedade dos contratos e boa-fé, além do acordo de vontade, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou na defesa em lei. Deste modo, se ocorrer algum litígio entre as partes, a mediação pode ser um meio eminentemente mais vantajoso aos contratantes para que se alcancem os objetivos que foram pactuados. A mediação ela permite que profissionais qualificados, capacitados e imersos nas minudências do conflito estudem as eventuais ameaças de risco e transformem cada uma delas em ganhos recíprocos, evitando que um terceiro decida de forma que possa colocar tudo a ganhar ou por tudo a perder para um ou ambas as partes. Além de resolver o conflito, os envolvidos poderão aperfeiçoar sua atuação negocial e promover seus interesses de forma que antes não pactuaram. As vantagens que podem ser colocadas em prol da audiência de mediação são a menor duração do procedimento de mediação em comparação com a extensão dos processos judicial e arbitral, a boa relação de custo-benefício-duração que a mediação tem o potencial de oferecer, a existência de inúmeros mediadores capacitados e câmaras privadas de mediação aptas a lidar com controvérsias e possibilidades de participação dos contratantes na formatação de saídas criativas para compor o conflito. Portanto, no que diz respeito à mediação, é indivisível o papel transformador que desempenha nas relações contratuais. A sua apartação causa tamanha deficiência na solução de conflitos e principalmente quando se trata das relações contratuais. Conceitualmente falando, a justiça restaurativa nada mais é do que uma forma de mediação entre o infrator e a vítima. Nos casos que ocorre o crime, a justiça restaurativa traz o infrator e a vítima no mesmo polo para que ambos possam entrar em um consenso. E a própria justiça restaurativa, ela também existe para dar uma nova oportunidade para o infrator. Quando a gente traz a mediação de conflitos para essa mesma perspectiva, a gente entende que tanto a justiça restaurativa quanto a mediação, elas se encontram no mesmo polo, já que ambas existem justamente para fazer com que o autor e o réu possam se entender sem que ative necessariamente o judiciário. Já que com a mediação de conflitos, o indivíduo ele passa a ouvir o outro e logo ambos passam a achar uma solução cabível para resolver a problemática. Além do mais, a mediação de conflitos, assim como a justiça restaurativa, é também uma forma de acelerar o processo, porque nós sabemos que o processo ele leva cerca de 1 a 7 anos para ter a sua sentença, mas com a mediação de conflitos, isso pode ser resolvido de uma forma muito mais rápida, acabando, se não extinguindo, a morosidade do processo. Inclusive, a morosidade é uma consequência da ausência da mediação de conflitos. Por isso, vislumbra-se que é indubitável a mediação de conflitos e a justiça restaurativa
como ferramentas individuais e essenciais para todo e qualquer indivíduo, para que antes de ativar o judiciário, ele possa tentar excluir de todas as formas coisas que possam vir a atrapalhar o processo e tentar resolver também, ouvindo o outro, procurando soluções cabíveis para que possa ser viável para ambos, possa trazer a solução para ambos. Dessa forma, resta evidente que a mediação de conflitos nada mais é do que uma prática constante da justiça restaurativa, que ajuda a promover o sucesso do processo, assim como auxiliar o judiciário. Nós sabemos que a mediação é uma ação voluntária, na qual visa solucionar um determinado conflito na esfera jurídica. Saindo um pouco da esfera jurídica e indo para a esfera educacional, indo para o lado da educação, a gente tem que trazer a mediação como o mediador, aquele docente, seja na sala de aula do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, das faculdades, das universidades. O mediador vai ser aquele docente que media algo para seus alunos. Então, o mediador, ele é um docente que ele vai estar passando seus conhecimentos, transmitindo seus conhecimentos para seus alunos ali presentes. Por exemplo, vamos supor que o mediador de uma palestra, para ele poder realizar a palestra, ele precisaria de conhecimento de algo, ele precisaria de uma formação em algo para poder estar mediando aquela palestra para outras pessoas, para que aquelas pessoas, de uma forma mais simples, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais concreta, aprendam aquele conteúdo e utilizem de alguma forma na sociedade. A mediação na educação, ela possui algumas técnicas. Por exemplo, a gente vê na educação infantil, por exemplo, que os mediadores, os professores, eles utilizam de técnicas, de meios como jogos, como dinâmica, como rodas de conversa, para que aquele conteúdo, aquilo, seja passado para seus alunos de forma mais simples, de forma mais concreta, para que os alunos possam, assim, aprender da maneira devida. Passando um pouco para o ensino fundamental, ensino médio, a gente vê a mesma situação, a utilização dos trabalhos, das provas. As provas, elas é como se fossem os resultados daquilo que o mediador, que o docente, ele passa para seus alunos. Então, a gente trazendo essa parte do mediador para a esfera educacional, a gente pode estar falando do mediador como um intermediário entre o conhecimento e o aluno. Ele pega aquele conhecimento que ele produz, aquele conhecimento que ele estudou, que ele sabe, que ele entende e passa para o aluno. Esse aluno vai utilizar esse conhecimento para diversas coisas na sua vida, como crescimento profissional, como crescimento como aluno, como crescimento como pessoa, pode estar mudando diversas situações na sociedade. Então a mediação na esfera educacional, ela é basicamente isso. É o mediador, aquele que possui o conhecimento de determinada coisa, que passa para seus alunos. Mediação de conflitos como mudança de paradigma no mundo atual. Sabemos que a mediação é uma forma que as partes têm de solucionar os conflitos de maneira pacífica. Esse é o intuito da mediação. O mediador ali, ele não vai forçar a parte a conseguir resolver esse litígio. Ele vai trazer meios para que as partes entre si decidam a resolução dessa demanda. Muitas vezes, as pessoas se valem da autotutela, que, entre aspas, é aquele fazer o direito ou a justiça com as próprias mãos. Mas não é a maneira mais lícita de resolver as demandas. Sabemos que a autotutela tem algumas ressalvas. Por exemplo, o Estado ele não vai se valer a todo tempo de acompanhar o indivíduo na sociedade para lhe proteger imediatamente quando algo vir a acontecer. Trazemos um exemplo de autotutela que é aceita no ordenamento jurídico quando se trata da legítima defesa ou do estado de necessidade. Entretanto, a mediação ela é uma forma pacífica de solucionar litígios que ali entre as partes mesmo eles terão a conversa, o consenso, óbvio que se tiver um interesse, e caso não tenha esse interesse, ele vai partir para uma demanda processual. Entretanto, muitas vezes, como eu informei, as pessoas utilizam da autotutela. Por isso a mediação ela vem como forma de paradigma, porque não precisa necessariamente você acionar o judiciário para resolver a sua demanda processual. O mediador... A mediação vem como resolução de conflitos no âmbito jurídico, já que o judiciário anda muito sobrecarregado e por isso deve se implantar uma nova forma de resolver esses conflitos. Levando em consideração esses aspectos, vemos que a mediação pode ser usada para resolver vários conflitos de forma rápida e benéfica para ambas as partes. Ela pode oferecer vários benefícios, como por exemplo,
a resolução de conflitos em esferas educacionais, assim criando consciências justas e igualitárias nesses estudantes. Então vemos que a mediação, de certa forma, é muito importante para a resolução de conflitos nos contratos.